Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico do curso de Engenharias de Controle e Automação, Produção e Mecânica da Universidade de Fortaleza. Hoje, 4 de maio, segunda-feira, turma AB manhã. Então, vamos dar continuidade à nossa atividade relacionada à montagem, né, dentro do SolidWorks. Essa montagem, hoje, a gente está fazendo associada a um elemento de apoio dos eixos, que a gente está estudando, que é o mancal. Tá? E aí, nós tivemos essa atividade aí que a gente realizou em casa, a montagem do mancal, juntamente com os elementos móveis de fixação, no nosso caso, porca, raio e parafuso, e um anel elástico. Tá? E aí, hoje, o que eu quero mostrar para vocês? A gente viu uma forma de explosão, aula passada, a explosão da peça, que nada mais é do que você apresentar a sequência de montagem e encaixe dos componentes do seu elemento. E hoje a gente vai ver uma explosão de uma forma diferente. No resultado final da imagem estática explodida, não tem tanta alteração. A alteração vai estar apenas no momento da animação. Quando a gente trabalhou a explosão da aula passada, a gente separou as peças diretamente para o seu posicionamento. E aí o que acontecia? Na nossa explosão, uma peça ia até o seu posicionamento de explosão, depois vinha a outra. Hoje a gente vai fazer mais cascata. Por exemplo, quando eu for afastar o parafuso, eu vou afastar um pedaço do parafuso, depois junto à arruela, e ele vai desmontar como se fosse uma sequência mais... É uma animação diferente. O que ele diferencia um do outro é só a animação. O resultado final, a explosão, é a mesma. Tá? Então, eu vou entrar aqui na vista explodida, né? Ó. Primeiramente, eu vou posicionar a minha peça na isometria. Tá? Dentro da montagem, temos aqui, ó, vista explodida, né? Como a gente viu. Eu não tenho nenhuma aqui montada ainda, tá? Então, vou lá, vou dar início aqui, ó, vista explodida, manual, e eu vou respeitar a sequência da peça. Isso aqui não muda. Ou seja, para eu desmontar esses elementos, é a mesma sequência que se eu fosse desmontar ele na vida real. Eu não vou pegar ele numa montagem onde ele está fixo aqui e vou começar separando logo o mancal. Para eu tirar esse mancal, eu tenho que tirar os parafusos, por exemplo, né? Então, ou seja, na vida real é da mesma forma, a gente segue no software essa mesma sequência. Então, eu vou começar pelo eixo, como eu expliquei para vocês, particularmente, se eu pensasse na vida real, se eu fosse desmontar isso, um equipamento que tivesse lá um mancal, um eixo apoiado sobre esse mancal, o correto seria eu tirar primeiro o eixo. Se eu soltar logo o mancal, na vida real, esse eixo vai ficar pendurado junto com o mancal, vai ser uma dificuldade maior depois para eu poder separar os dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tirar o eixo, depois eu afasto os elementos relacionados ao mancal. Então, para a gente não explodir a mesma sequência, tal, vou pegar aqui o nosso anel elástico, colocar ele nessa diferença. Vou desencaixar ele e afastar ele. Então, eu sei que meu eixo tem um diâmetro de 40, vou afastar ele aqui com 50. Já selecionei aqui a direção C, está na direção correta, aplico, ele veio para cá, concluo aqui embaixo, né? Seleciono ele novamente, vou subir ele aqui para uma posição aí, de 200 milímetros aqui, acho que vai ser muito. Aplica. Se eu não estou vendo na tela, eu posso dar um zoom aqui e ver onde ele ficou, tá? Maravilha. Ok. Fechei sem querer lá em cima, deu aquele lugar errado. Como que eu faço? Volto aqui, ó, configurações de montagem. Eu tenho aqui, ó, minha vista explodida, botão direito, editar recurso, né? E aí eu voltei lá para minha sequência. Ah, eu fiz aquele meu primeiro afastamento de 50, eu achei pouco, ele vai dar uma interferência na minha peça. Eu posso voltar nele aqui, ó. Tá, ó. Foi esse primeiro. Esse aqui é o de subida. Então, eu posso voltar nesse primeiro aqui e editar ele. 200 seria muito. Esse aqui. Esse primeiro afastamento nosso foi de 50. Vou colocar mais 50 aqui. Ele vai acabar ficando dentro da peça. Vou fazer diferente. Eu vou voltar ele para a posição. Vou selecionar ele aqui no Z. Editar. Tenho aqui minha última. Concluo. Seleciono ele novamente. Estou de volta no jogo aqui, né? Vou reverter ele para a posição.
Pessoal, isso que eu estou fazendo é meramente para apresentação. Pronto. Ele voltou no alinhamento. Eu não vou ter diferença porque a minha dificuldade era em questão do alinhamento com o furo. Se eu não quiser fazer essa atividade, eu concluir ela aqui, eu posso vir aqui e excluir ela. Tá? Posso vir aqui e editar a etapa. Alguma configuração, por exemplo, essa primeira aqui, né? Ó, editar essa etapa. Essa etapa ela foi de 50 para cá. Vamos falar que é um pouquinho mais de 50, 60, 70. Um pouco menos. Ok. Concluir aí. Pronto. Ele vai fazendo essas correções. Eu consigo fazer um reposicionamento da minha peça para uma melhor apresentação. Tranquilo. Vou descer o meu eixo, né? Ó, direção Y. Esse eixo, eu vou descer ele. Vou colocar aqui 200 e vamos ver como fica. Vou aplicar. Opa, é para o outro lado. Eu posso inverter aqui. Eu vou descer um pouquinho mais, porque, na verdade, eu vou afastar ele em outra direção. Okay? Porque eu quero posicionar aqui os parafusos, né? Aí eu fechei ele em cima novamente. Vamos editar aqui. Está no último, concluir. Selecionei novamente meu eixo. Eu vou puxar ele. Mancar, vou puxar para aquele lado. Vamos puxar ele para cá. Vou trazer ele 200 para cá. Aplica. Legal. Deixa o nosso eixo aí. Pessoal, estou só fazendo outras formas de explosão para vocês perceberem uma diferenciação na apresentação. A grande diferença vem agora. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui minhas 4 porcas. Tá? Vou voltar à minha isometria. Vai ser na direção Y. Vou reverter, né? Porque ele vai para baixo. E vou falar para ele andar apenas 50. E vou aplicar. Ele andou 200. Vamos diminuir aqui. Eu quero só 50. Pronto. Parece estranho. Vou dar o OK aqui, né? Eu vou concluir. Ah, mas está sobreposta a peça. Calma. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar novamente todas as portas e, em conjunto, as arruelas. Pessoal, não estou segurando Shift, Ctrl nem nada, só estou clicando em cima delas. Eu selecionei tanto as portas quanto as arruelas. Vou deixar novamente a minha isometria. Está aqui. A direção, vou reverter. Aí, vou aplicar aqui 50, mas ele vai ficar em cima da peça. E aqui eu vou subir um pouquinho mais, 60. Até livrar a última arruela ali, ó. Pronto, ó. 180. Apliquei. E aí concluo. Vocês vão ver na explosão uma diferença nessa sequência. Vai ser melhor a visualização agora aqui nos parafusos. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar os 4 parafusos. Vai subir na direção Y. O parafuso tem 50. Eu vou subir ele 100 aqui, só para eu ver uma coisa. Aplica. Legal. Ah, ele está sobre a peça ainda. Não tem problema. Aqui, eu vou ter uma dificuldade, sim, por causa desse espaçamento em função da arruela, mas vamos ver como fica. Ela está em cima aqui, né? Vamos subir um pouquinho mais que 100. Ela está atrás ainda. Vou subir só 70. Deixa eu ver se 65 for melhor. Vocês vão entender já já a minha sequência, 70. Pronto. Concluo. Aí vou selecionar novamente os 4 parafusos. Vou selecionar agora também as 4 arruelas. Tá? Quando eu fizer aqui, novamente, essa direção Y, aí aqui agora sim, eu vou tirar ela de frente da peça, né? Vamos subir aqui 150, vamos ver o que dá. Aplica. Ó, saíram da peça. Isso era o que eu estava temendo em relação ao anel elástico. Tá vendo que ele bateu em cima da peça? Aqui todo mundo ficou fora. Vou concluir esse aqui e vou voltar aqui no anel elástico. Como assim? Eu sei que o anel elástico, a primeira sequência que a gente fez foi tirar ele, né? A gente tirou só 50 dele, ó. Eu vou editar ele aqui, 70, ó. Eu vou aumentar esse espaçamento. Só para ele ficar fora da nossa peça.
Aqui, eu acho que ele vai ficar na frente do mancal. Qualquer coisa a gente vai corrigir depois. Concluo. Vamos ver o nosso mancal. Nosso mancal, a gente fez aquela pequena subida aqui, né? Ó. Vamos subir aqui 25. Né? Conclui aqui. E vamos puxar ele. Vamos puxar para esse lado, vamos ver como fica. Que a gente puxa ele para o outro. Puxar ele para o lado de cá. Ele vai ficar em cima dessas peças, ele vai ficar mais afastado. Vamos ver aqui, 200. Vocês estão vendo que é uma atividade que a gente está testando, né? Tem uma fórmula única? Não, não tem. Então, ou seja, a gente vai testando os elementos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele um pouquinho mais para o lado, vai dar certo aqui. Pronto. Ele não precisaria ter subido os 200. Os 200 não, os 25, mas não tem problema, ele está próximo ali. Vou dar o OK aqui. Se a minha peça está na frente, olha o que eu vou fazer. Fechei aqui, mas dá para eu voltar. A segunda ação foi a subida dela, né? Vamos subir ela mais um pouco aqui. Opa, aqui, ó. Editar. Ah, esses movimentos vão vir depois? Não, ele vai vir naquela sequência, 300. Vou colocar ele aqui. Aplica. Conclui. Pessoal, o que diferenciou nessa nossa montagem? Vai ser justamente agora na animação. Olha só o que vai acontecer. Concluir total. Vou estar aqui na minha montagem. Vou mandar recolher, né? Ó. Tá. Olha a sequência da explosão que acontece. É só uma forma de apresentação. Animar a explosão. A jogada é agora, ó. Olha as porcas arruelas, elas andando juntas, né? É só essa animação em questão ó, dos parafusos e arruelas andando junto naquele momento, tá? Aquela nossa primeira explosão, se vocês observarem, vou ver se eu tenho um vídeo dela aqui, uma peça até o final, depois vinha outra, chegando assim, né? Essa aqui não, ela vem de uma, depois chega a outra, elas sobem juntas. É só questão de apresentação. Ou seja, tem várias formas de animação que você pode fazer dentro do software que vai ajudar você a apresentar o seu elemento. Ele não abriu aqui a janelinha para mim. Fechando isso aqui. Ele está abrindo a janelinha aqui fora. Eu não estou conseguindo puxar ela. Só fazer um teste aqui. Não é nada assim. Então, pronto. Vou pegar aqui. Ele abriu o recurso lá de controle fora da tela. Só um minuto, pessoal. Vocês já vão ver já, não se assustem aí comigo não. Só fazer uma configuração aqui. Fiquem tranquilos. Só uma configuração de tela aqui para eu conseguir editar o recurso. Só um minuto. Não consigo parar ele aqui dessa forma. Talvez para vocês pode parecer, não está parecendo aí o que está acontecendo. Minha sequência travou minha tela. Quando estou usando hoje um computador diferente,
o recurso e ele pegou uma configuração aqui que eu não consigo parar a configuração, ele ficou fora de tela. Eu vou dar um jeito aqui já já. Então, vou voltar aqui só para nossa apresentação. Não quero esse. Só um minuto, pessoal. Tive que forçar uma parada aqui. Pronto, foi. Tá só abrindo o software aqui. Se quiserem comentar aí alguém que teve alguma dificuldade a mais na montagem, fique à vontade, viu? Estou só esperando o software reabrir aqui. Pequena falha técnica aqui, mas vai dar certo. Só um minuto que ele está abrindo. A gente vai pegar agora, vai fazer essa apresentação da explosão dentro da folha, né? Da folha técnica. Então, só ele abrindo aqui, estou atualizando os componentes. Vou só voltar aqui para a apresentação. Então, pronto. Voltou a apresentação para vocês. Então, aqui eu tenho uma sequência de explosão, né? Só que na minha montagem, explodir, só... Eu tenho uma sequência aqui de explosão, tá? Recolher. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos levar essa montagem para fazer aquele detalhamento técnico dentro da folha desenho técnico. Como assim? Vamos abrir aqui uma agora. Desenho técnico. Podemos pegar uma folha que é a folha do nosso interesse, lembrando que é a 3 ou a 4, né, que a gente trabalha tecnicamente. Eu vou trabalhar com uma 4 em retrato aqui mesmo, tá? Então, tem aqui o modelinho da Unifor, a gente procurar. A4 Unifor retrato, né? Retrato é em pé, paisagem é deitada. Vou dar um OK aqui. Temos aqui a nossa folha. O que é interessante aqui nessa parte é sempre o que é um costume que eu faço. Eu deixo ativo aqui, ó, aberto, né, as duas montagens. Ó. Então a gente fez a nossa montagem, a nossa explosão, e aqui agora a folha que a gente está trabalhando, né? Por que isso? Facilita na hora de inserir os componentes do desenho técnico. Então aqui, ó, né, para entrevistas, tem aqui a nossa montagem. Ele vai aparecer aqui, ó, diversas as vistas, né, frontal, lateral, aquele detalhamento que ele mesmo configura em relação às vistas iniciais que a gente escolheu nas peças, né? Então, por que ele falou que isso aqui era vista frontal? Porque quando a gente seleciona o primeiro plano em relação àquele plano frontal, é essa vista que ele tem naquela posição. Então, isso é uma coisa que ele cria do software. Vou pegar aqui, ó, a peça na isometria e vou trazer ela aqui para dentro. Quando eu posicionar aqui, vai aparecer para a gente aquela nossa árvore Project Manager, né? Aqui é onde a gente pode fazer as configurações da peça. Tá? Olha o que eu vou configurar. É engraçado quando a gente traz aqui uma vista isométrica, ele não abre nem as possibilidades de lateral, superior, porque é uma isometria, ele entende que é isometria, né? Puxou dela. Vou deixar aplicada com material. Vamos usar uma escala diferente aqui.
porque essa aqui ia ser muito grande. Já saiu por quê? Vou deixar um para 5 ainda, depois a gente configura a escala. Clicando nela aqui, tem aqui em cima no Project Manager, isso aqui é interessante, ó. Exibir no estado explodido. Por que apareceu isso aqui agora? Porque lá na nossa peça, aqui na nossa montagem do Mancal, aí ele tem a explosão salva. Como a gente tem uma explosão salva, quando eu vou lá no desenho técnico e monto ela, ele dá essa opção para a gente. Ou seja, se eu der aqui um exibir explodido, olha o que ele faz. Ele vai apresentar para a gente aquela nossa montagem na vista explodida. Vou agora sim ajustar aqui uma escala. Ah, não consigo, 1 para 2 é muito, tal. Posso vir aqui em cima, ó, definida pelo usuário. Vamos ver aqui 1 para 4, como ficaria? Talvez sim, porque talvez essa explosão aqui ela pode pegar e atrapalhar a minha lista de componentes, que vai estar aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, vamos deixar assim, vamos ver se vai dar essa 1 para 4, que a gente altera depois. Faço o posicionamento aqui da minha peça. Ah, porque o senhor colocou aqui lateral, né, isolado do lado? Porque eu vou fazer a identificação com balões, e eu vou alinhar os balões aqui desse lado, então eu preciso de espaço para eu colocar os balões. Poderia puxar um pouquinho aqui para o centro, mas isso aí a gente pode editar depois, mais para o final. Então vamos lá, né? Tem aqui nossa vista explodida, vou dar um zoom aqui nela só para a gente poder visualizar melhor. Vou aqui, né, ó, balão automático, seleciono a minha vista, ele gerou os balões. Vou fazer um alinhamento, lado esquerdo aqui todos, ó, tá? Tá fora da tela, tá meio louco. Pessoal, o software é burro, né? A gente tem que ir ajudando ele. Vou dar o OK, que eu quero nessa forma. Vou puxar aqui, ó, minha linha só para uma posição mais desejável e vou começar a configurar, corrigir, né? Por exemplo, minha peça 1, ela pegou lá do outro lado, ó. Clico nela aqui, ó. Só vou mudar o posicionamento. Eu vou falar que ela pegue aqui. Pronto. Aqui também no Mancal, 2, ó. Cuidado, pessoal. Se eu clicar fora aqui, ó, ele vira a interrogaçãozinha aqui, ó, perdido, né? Ó, eu vou voltar para minha peça. Na aresta fica a setinha. Se eu clicar, arrastar para dentro da peça, fica a bolinha, ó. Tá? É uma característica normativa, que ele já corrige isso. Então, a gente trabalha com a setinha da aresta, ó, tá fora. Aproximar aqui. Pegou a esfera. Não pegou. Vai dar certo. Pronto, olha aí. Meu anel elástico também, ó, ele tá lá do outro lado. Vou trazer. Opa, peguei a imagem aqui. Vou trazer ele, ó, para esse lado. Por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Não é legal, não é correto a linha ultrapassar. Tipo, isso aqui seria errado, ó. Um passando em cima do outro aqui. Então, vou deixar ele um pouquinho mais fora aqui. Vou descer meu parafuso para colocar todo mundo dentro da folha, né? Vou corrigir o posicionamento dele aqui, ó. Pronto. Meu eixo aqui, minha argola também, ó. Ah, porque ele pegou nesse ponto, pessoal, o software, tá? Não é a gente que escolhe, a gente escolhe agora. Mas esse posicionamento que pegou foi o software. Então, estou fazendo só a correção do posicionamento dele, tá? Ah, ficou feio aqui, vamos posicionar aqui mais para o lado, então, ó, deixar mais centrado, né? Ó. Temos a identificação pelos balões. Ah, eu não podia jogar para os dois lados? Poderia. Isso aí fica a critério de cada um, tá? Feita essa identificação, olha que interessante. Só dar um zoom aqui. Tabelas, eu tenho aqui, ó, dentro do meu software. Então, se eu clico em tabelas, lista de materiais. Clico nele. Ele vai pedir para selecionar a vista, né? Selecionar a vista. Pessoal, aqui tem algumas configurações, eu prefiro fazer depois. Mas você pode editar a sua tabela, um monte de características, tipo de letra, fonte, tamanho, né? Ó, algumas características, espessura das arestas, né, na tabela. Eu prefiro configurar depois, tá? Então, eu dou OK aqui, vai surgir uma tabela aqui do lado. Se vocês observarem, veio algumas descrições, porque aquela atividade que vocês receberam, eu já tinha feito ela antes e tinha feito algumas observações em cima das peças. Então, isso aqui está salvo, né, no histórico da peça. Então, toda vez que eu abrir esse Mancal aqui, que é a mesma que eu fiz a documentação para vocês, eu fiz algumas observações aqui que ficaram salvas. Vou fazer uma forma diferente, tá? Vocês podem manter essa descrição, posso dar 2 cliques aqui, ó,
Ele pergunta essa questão do vínculo. O vínculo é porque ele está pegando de forma automática, né? Mas eu vou manter o vínculo e vou editar o texto. Então, por exemplo, aqui eu posso editar, né? Ó, posso escrever mais coisa, menos coisas. Aqui que não tem nada, eu posso entrar e colocar uma observação, né? Por exemplo, eu posso fazer várias classificações. Eu vou excluir essa coluna, não vou deixar a descrição, tem um botão direito, excluir, coluna, né? Ó. Vou deixar apenas essas 3 e vou apenas configurá-la para caber na minha folha. Vou arrastar aqui para um lado, opa. Aí aqui é como se a gente trabalhasse no Excel, tá? É a mesma coisa. Questão de configuração, de posicionamento, arrastar as colunas, ó. Vou aumentar isso aqui. Vou dar 2 cliques aqui, ó, que ele vai alinhar todas elas em questão de tamanho e espaçamento, ó. Né? Essa minha aqui, ó, você vê que ela tá barrada, né? Posso fazer a configuração aqui do item porque ele não quebrou a linha. Pronto, quebrou agora. Ó, apertou. Por que eu estou fazendo isso? Vou arrastar ela aqui para minha folha, ó. Vou pedir para ela pegar uma referência. Tem que tomar cuidado só com o posicionamento em relação à peça. Vou colocar um posicionamento dela aqui referente às peças. Ah, não está cabendo, está apertado. Né? O celular está muito próximo. Ó, vou selecionar toda a minha tabela. Vou mudar a fonte dela para 12. Diminuir meu item. Vou mudar menorzinho, vou colocar 11. Pronto, ok. Quando eu fiz isso, selecionando aqui, eu posso pedir para reajustar a tabela. Olha lá, já ganhei um espaço ali, né? Vou posicioná-la nessa configuração aqui de lateral. Vou lá do outro lado. Vou selecionar aqui, ó, o cantinho da minha tabela aqui. E vou posicionar aqui no outro. Então, se a gente olhar, pessoal, ó, a gente gerou aqui a nossa lista de materiais, lista de componentes. Então, ou seja, se tivesse aquela coluna, ela ia aparecer aqui, eu ia fazer a divisão, né, da coluna para caber na folha. Então, eu tenho aqui, ó, o item número 5, ele é, né, aquela nossa porca M12, 4 unidades. O item número 6 aqui, ó, o eixo de fixação, um componente. Então, ou seja, cada um deles gera um componente, tá? Outra aplicação interessante, que é a questão do corte. Eu vou adicionar nessa mesma montagem uma outra folha, ó, vem aqui embaixo uma nova folha, tá? Pessoal, só um minuto. Só fechar. É nada. Pronto, vamos lá. Então, aqui, ó, nessa outra folha, o que eu vou inserir nela? Eu vou voltar lá a meu paleta de vistas aqui. Quero mostrar mais um detalhamento para vocês de posicionamento, que é interessante. Se vocês observarem aqui, ó, tem aqui embaixo atual. O que é essa atual? Se eu voltar aqui na minha montagem, ó, como eu vou deixar minha peça aqui, ó, deixar ela nessa posição meio aleatória aqui, ó, assim de lado, ó, só para a gente ver lá. E quando eu voltar lá para o meu modelo da folha, inserir uma nova folha, paleta de vistas, eu vou atualizar aqui em cima, ó. Olha o atual, ele vai aparecer a imagem naquela posição. Ou seja, isso facilita para algumas características que eu queira apresentar no meu desenho, da forma de apresentar. Como eu vou aplicar um corte e a montagem ela ficou inclinada, proposital, é justamente para trazer esse desconforto para a gente poder fazer as alterações, a gente se desdobrar para como aplicar esse sistema, porque se ele ficasse bonitinho, alinhadinho, era fácil você aplicar o corte. Você colocava numa vista, aplicava o corte, acontecia. Só que nem sempre isso vai estar disponível para vocês. Então, eu vou voltar lá na atual, né? Vou posicioná-la aqui, ó. Olha em que posição. Vou colocar uma superior aqui rapidinho. E vou deixá-la no alinhamento para que... Só um instante. Meu zoom aqui.
Quando eu aplicar lá o meu corte, ó, ele vai estar nessa linha de centro alinhada. Vou deixar ela nessa posição. Posso até salvar aqui ou não. Não faz tanta diferença nesse momento. Vou voltar lá na nossa montagem. Opa, desculpa. Nossa folha. Vou aqui novamente na paleta de vistas, vou atualizar. E vou puxar aqui, ó, vista atual. Vou puxar ela para cá. Deixar ela posicionada aqui. Tá? Ela também não abre aquelas possibilidades de vista lateral, superior, porque ela é uma vista que não tem uma definição de frontal nem nada, é apenas um posicionamento que a gente colocou na folha. Vou pegar ela, vou trabalhar ela na questão da apresentação, então vou aplicar material, vou colocar uma qualidade mais elevada e vou definir aqui uma escala de 1 para 2. Acho que esse aqui ficou muito grande. Vamos editar aqui, ó, definir para o usuário. Vou colocar aqui 1 para 3, vamos ver como fica. Tranquilo. Vamos reposicionar ela aqui. Vou dar um OK aqui. Vou posicionar ela aqui numa forma central. Vou aumentar meu zoom aqui, que facilita a minha vida, né? Ó. Ela está alinhada com o centro. Vou aplicar o corte. Vou aqui na nossa identificação, né? Ó. Exibição. Aqui. Corte, vista de seção. Horizontal, né? Ó. Eu vou cortar ela no centro aqui, ó. Então, vou pegar aqui no centro da peça. Se vocês observarem, ela nem ficou tanto no centro ainda, né? Porque, ó, ela não está pegando o centro do eixo, ó, em relação à minha montagem. Ou seja, meu posicionamento lá poderia ter ficado melhor, tá? Ah, tem como fazer um alinhamento lá, um posicionamento que ele fique? Pessoal, tem. Eu teria que usar restrições em relação aos eixos, só que poderia interferir em outras aplicações que a gente fez. Feito isso, apliquei o corte. Ele abre essa janelinha. Por que ele abre essa janelinha nesse momento? Por se tratar de uma montagem, e porque tem elementos padronizados de máquina. Com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar se eu quero, né, aplicar achura, se eu quero diferenciar os materiais com a montagem, se eu quero os componentes de fixação sejam inclusos. Aqui, no caso, eu vou aplicar sim, e vou somente inverter a direção. Eu vou dar OK. Ó, ele não aplicou ao mancal nem aos parafusos, tá? Ó, quando você observar aqui. Ah, por que ele ficou dessa forma? A gente pode corrigir isso, fiquem tranquilos. Então, eu vou voltar aqui no corte. Vou vir aqui, né? Ó, tem aqui embaixo mais propriedades. Vou voltar lá na seleção. Então, aplicar escala aleatória não, vou tirar esse. Ok. Vai vir todo o meu elemento cortado. Se vocês observarem aqui, aquele meu não alinhamento correto lá na outra folha, por isso que ele ficou, ó, inclinado. Pessoal, eu vou corrigir porque olha como ficou o nosso corte. Isso aqui não é bacana, né? Então, eu vou tirar esse corte. Vamos ver se ele atualiza a vista? Eu acredito que não. Então, eu vou voltar lá na nossa montagem. Vou pegá-la, deixar essa vista aqui, ó, o botão direito, deixar ela de frente para a gente nessa posição. Aqui o posicionamento é na mão mesmo, tá? Fugiu um pouco. Ele ainda não está alinhado. Eu costumo testar aqui assim, ó. Eu vejo que ele não está alinhado. Por que eu estou fazendo esse alinhamento? Eu quero aplicar ele de uma forma em que o corte fique embaixo. Se eu deixar ele alinhado na posição correta, o corte ele vai vir inclinado para a lateral. Porque quando eu aplicar o corte em duas posições, ele vai ficar em diagonal. Pode ser uma saída também, a gente vai fazer ela já já. Então aqui ele ainda não está 100%. Está aqui. Eu puxei mais para o outro lado agora.
Vai ter um pequeno desalinhamentozinho aqui. Manteve aí. Não, ok. Pessoal, então a gente vai para a opção com o trivial mesmo. Vamos deixar ele nessa posição. Vou voltar lá na minha montagem. Se eu olhar aqui, botão direito, atualizar. Ele não vai deixar eu fazer isso. Eu vou ter que excluir ela. Voltar aqui na minha paleta de vistas, atualizar ela aqui. Ó, fiz uma atualização, eu vou puxar ela para cá. Nossa escala tinha sido 1:3, né? Definida pelo usuário. 1:3. Puxar só um pouquinho mais para baixo aqui. Aí vou aplicar o corte. Vou eliminar esse. Vou inverter. Ok. Esse meu corte. Com a peça está inclinada. Não ficou bacana assim, não. Deixa eu consolidiar aqui só para falar que foi o primeiro. Ó, não está bacana, não está alinhado. Ou seja, meio difícil você trabalhar nessa sequência, tá? Poderia ter feito com 2 pontos? Poderia. Ficaria mais alinhado, mas não aqui. Quer ver, ó? Uma outra forma de corte que eu poderia ter aplicado seria essa aqui, ó. Eu vim aqui no meu corte e fazer o corte com 2 pontos. Aí eu ia colocar um ponto nesse centro, o outro nesse centro, ó. Ele obrigatoriamente vai alinhar a peça. Só inverter aqui. Mas aí ele não vai ficar alinhado em relação à folha. Por que ele não está alinhado em relação à folha? Porque a minha peça não está alinhada com a folha. Mas aqui o corte ele está correto. Ou seja, olha o que eu vou fazer então. Não vou usar dessa forma. Vou excluir esses 2. E vou inserir uma vista superior aqui na minha peça. Tá? Feita essa vista superior. Aqui ele abre nas outras possibilidades, eu não quero. Vou deixar ele numa escala um pouquinho maior, que vai facilitar o nosso corte material. Vamos usar uma escala aqui de 1:4. Para 3 também daria certo, eu acho. Né? Beleza. Vou trazer ele aqui para o cantinho. E vou aplicar um corte alinhado, só que inclinado. Então, vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui essa aresta, com essa aresta do canto, ó, cortou toda a minha peça, já está na direção certa, ok. Aí, ó, ele aplicou o corte para a gente. Vou aqui fazer algumas configurações, vou chamar ele de A, né? Vou dar ok. Pedindo para salvar, sempre salvem, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer algumas correçõezinhas que facilitam a nossa visualização. Vou posicionar aqui a peça. Pessoal, vocês estão vendo que a achura está meio estranha, principalmente dos parafusos, né? Posso clicar no parafuso e editar a minha achura. Ó. Então, eu vou vir aqui, eu vou aumentar a escala dela. Tá? E vou mudar a angulação aqui, ó, só para dar uma diferenciada em relação aos demais elementos. Vou mudar desse aqui também. Então, tinha usado aqui 2, 3, 4, né? Não é para ficar similar à outra. Eu estou colocando aqui só para diferenciar as demais peças. Estou mudando a escala das achuras para facilitar a nossa visualização. Aqui, ó, eu mudo toda a peça. Ó, estão vendo que toda a peça tem a mesma achura? Vou mudar só uma angulaçãozinha aqui, só para não... Vou mudar o mancal também. O mancal, na verdade, eu vou aumentar o teor dela aqui, 16 é muito. Para a gente poder diferenciar. Facilita nossas visualizações, né? O eixo também, ó. Então, eu estou fazendo pequenas edições para vocês verem
que tudo ele pode ser editável. Posso vir aqui mudar o parâmetro. Aqui tem relacionado ao material, não é o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com achura normal, aqui seria sólido, né? Aqui não teria nenhuma achura, mas ele tem. Não é sólido. Vou diminuir um pouquinho a escala aqui, colocar uma angulação diferente aqui. Então, pronto. Dá para a gente diferenciar nossas peças aí. Então, por que eu estou fazendo esse corte? Para representar também os balões do corte, como a gente fez no nosso trabalho, né? Então, tem aqui a peça, o corte. Vou vir aqui. Pessoal, ele não vai fazer aqui o balão automático. Por quê? Porque o balão automático, ele já foi aplicado na outra folha. Aí ele não faz aqui, porque ele entende, ó, como é o mesmo arquivo, ó, ele sabe que já foi feito aqui na outra. Que ele está aqui, ó. Tá? Então eu não tenho como colocar o balão aqui? Tem, só que eu vou colocar peça a peça. Se eu olhar aqui, eu sei que são 7 componentes. Né, ó, vai até o anel elástico. Então lá, a hora que eu vou fazer aqui, eu vou clicar aqui em balão e vou selecionando minhas peças e colocando. Então, por exemplo, se eu clicar aqui do nada, vai fazer aquele balãozinho aleatório. Mas se eu vir aqui, ó, clicar aqui na minha porca e arrastar, por que ele chamou a porca de 5? Porque aqui a porca já é o 5. Vou colocar aqui o parafuso. Vou trazer aqui para ele manter um alinhamento. Vou clicar aqui na minha argola também. Depois eu excluo esses balãozinhos aí que a gente não está usando aqui. Tá aqui ele, ó. Vou colocar ele aqui assim, ó. Alinhado, beleza. Esses balãozinhos a mais aqui, eu posso vir aqui e excluir eles, né? Não é isso que eu quero. Quero excluir esse. Eu vou dar um zoom nele, né? Pronto. Então, por que ele chamou o parafuso de 3, a porca de 5 e a roda de 4? Se eu voltar aqui na minha folha, ele mantém um vínculo, né? O 3 é a nossa porca, né? A arruela, e o 5, a porca, né? Aqui é o parafuso, aqui é a porca, aqui é a arruela. Ou seja, ele mantém um vínculo, né? De um elemento com o outro. Tá? E aí eu coloco o balão em todos os elementos. O que faltou aqui pra gente? A nossa chapa. Vou colocar eles aqui, ó. Chapa. Bancal. Estou mantendo um alinhamento aqui, né? Ó. Vou colocar o eixo aqui e o anel elástico aqui embaixo. Cortou a pecinha ali. Talvez, então, ó, vou colocar ele nessa posição, vou mexer esse. Trazer ele mais aqui para baixo. E vou colocar ele aqui, ó, que vai ficar na inclinação bacana ali, ó. Pronto. Ó. Todos alinhados aí. Dou ok. Temos aqui a identificação dos nossos elementos. Pessoal, só estou fazendo de uma outra forma, não que eu tenha que fazer em todas as vistas, tá? Estou apenas aplicando aqui para a gente ver. Posso fazer uma correção e vir aqui e inserir nossa tabela. Ó. Lista de materiais. Seleciono a vista, dou ok. Ele vai puxar aquela tabela nossa novamente. Eu vou deixar essa coluna agora só para a gente ver aqui a sequência. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó. Tá? Vou fazer algumas correções aqui em relação a dimensionamento. Então, você vê que aqui está 2 linhas, né? Tem umas que estão a mais aqui. Eu vou selecionar, vou dar 2 cliques aqui só para corrigir. Não corrigiu muito, porque tem esse espaçamento. Vou arrastar essa coluna aqui da minha tabela. Tá vendo que eu estou chegando próximo, lá do outro lado? Ó. Ele não aceitou. Vamos fazer diferente aqui. Vamos encurtar essa. Tá, vamos encurtar essa. Pessoal, tudo isso que eu estou fazendo é alguma configuração específica? Não. Isso é o mesmo trabalho que a gente tem no Excel, né? De ajeitar as coluninhas do Excel. Pronto, ó, já deu uma melhorada aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar e vou tentar arrastar ela para cá. Ó. E aí ela vai se adequar à nossa apresentação. Isso aqui ficou muito próximo, posso corrigir ele aqui. E aí ficaria a nossa outra folha, tá?
Logicamente tem que fazer a edição do cabeçalho, tudo. Se eu vier aqui salvar ela, dá para a gente salvar como foto, né? Ó. Eu particularmente sempre salvo em PDF. Então, por exemplo, vamos abrir aqui, ó, aulas práticas. Estamos aqui na prática 18. Vamos salvar aqui a aula abre amanhã, né? Eu vou salvar como PDF e colocar para ele exibir. Então, ele vai salvar aqui uma coisa interessante, ó. Olha o que ele falou. Ele montou essa folhazinha. Como a gente desenhou duas folhas, ele pergunta se eu quero salvar as duas folhas. Sim. Então, ele vai fazer já na sequência para a gente. Se eu colocar aqui só uma, só a primeira, só a segunda, ou as duas, né? Ó. Vou salvar as duas, vou dar um OK. Ele está gerando aí o nosso arquivo. Tá? Um minuto, ele vai estar calculando aqui. Ele vai abrir aí o PDF para a gente. Vou mudar a exibição, pronto. Só mudar aqui. Só um instante. Agora é esse. Então, ó, ele abriu esse PDF para a gente. Vou só colocar aquele na vista aqui, total a folha. Mas se observar, é bem interessante, ó. Fica então salvo a nossa folha, primeira página, segunda página, né? A Ashura, ó, ele representa bem a linha de corte, ó, fica muito bem representado. As Ashuras, ó, que a gente alterou, corrigiu, né? Ó, a gente consegue visualizar de uma forma melhor. Temos aqui a nossa tabela de componentes, lista de componentes. Aqui embaixo eu não cheguei a fazer as edições. Ele puxou alguns códigos, mas a gente não fez a correção, tá? Pessoal, deu para entender aí? Aqui a outra folha, ó. Olha como fica na explodida, né? Ó. E aí que é interessante, quando você for fazer a explosão, você pensar qual vai ser o seu método de exibição, tá? Aqui a gente fez uma explosão meio que alinhada, o correto seria eu deixar a vista explodida nessa posição e trazer essa lista, talvez, para essa segunda folha. Mas eu quero deixar, não, vou fazer só uma vista explodida com a identificação dos componentes. Então, otimize seu papel, faça uma explosão mais lateral, né? Eu puxar esse eixo mais aqui para as laterais, aproximar essa porca-arrola aqui desse elemento. Eu achataria a minha explosão e deixaria ela de uma forma mais apresentável, distribuída dentro da folha. Isso que é uma otimização de projeto, você pensando como melhorar as suas etapas. Mais uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu deveria ter mostrado, vamos voltar aqui, é a apresentação das linhas, tá? Ela requer um pouco mais de configuração, um pouco mais de detalhe, trabalho, mas está vendo aqui nossa vista explodida? Vou voltar aqui no nosso desenho. E aqui, quando eu coloco ela aqui, se eu mexer aqui no posicionamento, vai mexer lá naquele posicionamento que eu usei? Não, você fica salvo lá, né? Por isso que ele não atualiza automaticamente. Vou ver ela aqui na vista explodida. E vou colocar aqui, ó, na minha animação de explosão, inserir linhas de explosão inteligente. O que são as linhas de inteligência? São linhas que mostram o alinhamento dos componentes, ó, aonde é o posicionamento de cada um. Vou dar um OK, tá? Esse posicionamento, ele está mostrando os dois aqui, mas ele vai fazer diferente, ó. Vou recolher ela aqui. Vou explodir novamente. Tá? Não era para ele mostrar esse mancal dentro. Deixa eu só configurar isso aqui. Volto aqui na minha explosão. Ó, tá aqui minha linha, né? Ó. Vou editar esse esboço. Eu consigo mudar algumas linhas, algumas características dela. Edição, espessura, direcionamento, ancoragem. Tá? E eu vou tirar ela aqui. Só sair aqui da... Eu vou excluir ela. Pronto. Eu não estou entendendo porque ele está mostrando duas montagens, uma dentro da outra. Eu abri algum arquivo aqui, porque eu não salvei. Vamos recolher ele aqui. Isometria. Salvar. Vamos explodir.
Eu não entendi o porquê ele está deixando o mancal aqui dentro, tá? Mas vamos fazer aqui só as nossas linhas. Eu posso fazer as minhas linhas automaticamente eu mesmo. Como assim? Eu sei que esse furo, por exemplo, está alinhado com este aqui, né? Ó. Aí eu faço, eu gero minha linha, consigo reposicionar ela, ó. Não, ele entra por baixo, né? Ó. Vou inverter a direção, né? Então, ou seja, você vai fazer a configuração das suas linhas, caso você faça a sua montagem. Posso também girar as linhas automáticas. Vamos voltar lá. Montagem. Só até sair daqui, né, que eu tinha esquecido. Linhas. Explodir linhas. Centro, cadeira, origem. Origem do componente. Alinhamento central. Pronto. Vamos deixar isso aqui mesmo. Porque ele deve ser... Ah, tá. É esse que eu quero. Ok. Quando eu volto lá na minha montagem, lá na minha folha, as linhas vão aparecer. Então, alguma daquelas montagens que a gente usou como modelo, apresentou para vocês durante as aulas passadas, eles poderiam ter ou não as linhas. Então, isso aí fica a critério de cada projetista. Eu vou salvar novamente aqui, ó. Em PDF. Vou substituir esse aqui do AB. Vou salvar. Sim. Vamos olhar aqui o que vai dar. As duas folhas, ok. Ele vai gerar aqui o documento para a gente. Vou só trocar aqui a exibição. Então, como ele ficou no PDF, para aparecer para vocês, ó, ele mostra as linhas, né? Logicamente, teria alguns alinhamentos aqui que a gente teria que fazer algumas correções, tá? Mas ele mostra essa representação das linhas. Pode facilitar ou não para algumas montagens de algumas aplicações. Não, elas não são obrigatórias, as linhas de posicionamento. Ok, pessoal? Tranquilos? Conseguiram entender a nossa lógica aí de hoje, da atividade? Foi apenas uma outra forma de apresentação, né, do nosso desenho técnico dentro da folha, né, do documento. Alguma dúvida? Comentários? Não temos tantos alunos aí presentes, mas temos gente. Deu para entender, pessoal, nossa aula? Sim, professor, deu para entender. Beleza, Roberto, tranquilo. Beleza, pessoal? Quem não terminou a atividade ainda, terminem, façam. Dá para entregar até hoje, né? Então, a janela hoje está aberta. No final do dia, ela encerra aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quarta-feira, vamos trabalhar outras características de montagem dentro do nosso elemento. Beleza? Alguma dúvida, pergunta, questionamento sobre hoje? Tranquilo, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Já já disponibilizo o link aí da nossa aula. Até quarta-feira. Bom dia.